Vamos lá? Vamos começar? Vamos embora. Vocês conseguiram ler? Era um trechinho curto, né? Era só a introdução, na verdade, disso tudo. Eu queria começar... Eu queria começar conversando com vocês, primeiro perguntando se vocês já tiveram essa prática, já tiveram essa oportunidade de meditar. Eu não, nunca meditei, não. Além daquilo que a gente já, por vivência gospel evangélica, ouve, né? Meditar na palavra. E aí a gente imagina que é só ficar pensando e remoendo a palavra que a gente leu ou que a gente ouviu. Não estou falando desse meditar, desse ruminar, desse mergulhar. A gente está falando da prática da meditação mesmo. Elísia nunca, Larissa? Eu acho que primeiro nós precisamos desmistificar, isso me faz lembrar da primeira aula, da primeira reunião. A gente tem que desmistificar o que é meditar. Não, mas antes de desmistificar, eu queria perguntar se vocês já praticaram. Para depois a gente entrar nesse âmbito. Eu, com todo o misticismo que existe. Aí você chega com medo de dizer sim ou não? Não, na palavra não. O misticismo, ele foi criado. Na verdade, a prática ela foi apropriada por uma religião ou por um segmento religioso. E quando, na verdade, a gente... aí a gente entendeu, com o passar do tempo, que aquilo ali era uma apropriação de religião A, B ou C. Quando, na verdade, qualquer pessoa pode se apropriar de uma prática para atingir um objetivo específico. Minha pergunta continua. Apóstola Larissa Mendonça Ambrósio, a senhora já praticou? Então, antes do cristianismo... A pergunta demanda um sim ou não. A pergunta demanda um sim ou não. Não. Eu, assim, não até pouco tempo, entendeu? Ou seja, são 18 anos de cristianismo sem nunca meditar. Meditar nessa nova mentalidade que eu tenho hoje, entendeu? Então, do primeiro dia nosso para cá, eu confesso que eu tenho meditado, entendeu? Eu sento no chão, dobro minhas pernas, assim, né? Faço um sinal assim, emito um som com eco. Muito... meu Deus! Assim, o melhor ou pior disso tudo é que eu estou conversando com... Acho que se a Mari estivesse aqui, eu acho que não falaria isso. E o lado melhor é que eu estou com duas pessoas que eu conheço muito, e o lado pior é saber que isso está sendo gravado. O pior de ele tudo. Vai postar. Eu confesso que também, antes desse livro, eu nunca tinha feito. E na minha mente... Mas você já leu esse livro 10 anos atrás, né? Eu lia há bastante tempo. Mas depois que eu entendi, ou seja, que eu tomei posse dessa prática para a minha vida, eu não tenho mais nenhum problema em falar que eu medito. E quem não entender, que procure saber ou me pergunte para poder procurar saber melhor. A minha pergunta inicial foi se conseguiu ou não, para perguntar se vocês teriam algum problema em compartilhar a experiência. Eu vou compartilhar a minha, que eu já compartilhei, a Elísia já sabe, acho que eu já compartilhei com você também. A primeira vez que eu meditei, lendo esse livro, né, colocando ele em prática, nada aconteceu, acho que eu não consegui me calar internamente, enfim. Mas da segunda vez, eu já consegui me calar, já consegui me concentrar na respiração. E da terceira em diante, eu tive uma experiência sobrenatural de um lugar que Deus construiu para mim e para ele. Acho que eu já compartilhei isso de alguma maneira com vocês. Então, existe um lugar
onde no meio do meu turbilhão do meu dia, muitas vezes o Espírito Santo fala para mim, vamos para lá, vamos ficar lá só nós dois. E só de falar disso me dá vontade de chorar, porque foi um lugar que ele construiu para mim. Não foi a minha mente que produziu, é o cenário. Então, esse lugar tem som, esse lugar tem cheiro, esse lugar tem uma luz, tem brisa. Então, foi uma experiência sobrenatural que ele trouxe para a minha vida, ele me deu de presente esse lugar. E é o nosso lugar, assim, é o lugar da paz, é o lugar onde, quando eu tenho a oportunidade de ir para lá e ficar lá com ele, não dá vontade de voltar, porque a impressão que eu tenho é que aquela sensação ali, ele me presenteia como se fosse uma pitada da eternidade, assim, como vai ser no céu, sabe? Porque é a coisa mais maravilhosa que existe, essa experiência que ele me proporcionou, não só uma vez, é um lugar que ele preparou para mim. Como a Bíblia fala que ele está preparando um lugar para nós, né? No céu. Ainda bem que não somos religiosos, né? Não, e também se fosse. Porque se o Espírito Santo levasse um religioso para esse lugar, ele ia falar, ó, e tem camarote. Não vou sentar aqui no chão, não. E tem camarote. Não, eu tô falando daquele evangelho capitalista, entendeu? Sim. Esse lugar aqui tá bom, de acordo com tudo aquilo que eu tenho feito, né? Tipo assim, ou não está ao meu alcance, não deve ser isso deve ser de Satanás. Se você quer vir para esse lugar que eu tenho aqui, entendeu? Isso, Já começar a vender bilhetes para poder... entendi. Isso aí! Ai, meu Deus. Ai, só Cristo. Não, e o religioso, ele acha que ele consegue ir para esse lugar secreto por mérito, né? Como o Leandro falou, eu fui presenteado, ele me presenteou, entendeu? Então, eu acho que você tê-lo como presente é mágico, né? É você valorizar aquilo que o Pai deu, sabe? O Espírito dele te levou, te conduziu até esse lugar. Você não fez nada para merecer. Exatamente. Muito pelo contrário, inclusive, né? Muitas vezes, muito pelo contrário. Esse trechinho é muito pequeno, ele é muito rico, por isso que eu não podia abarcar para a conversa de hoje um trecho maior, porque esse trecho pequeno, introdutório, é muito maravilhoso, é muito rico, e é um assunto, como, né, a gente está brincando aqui desde o início, é um mito falar disso, né, ainda, infelizmente. Por quê? Porque as pessoas não leem, porque as pessoas não conversam, porque as pessoas não se aprofundam, enfim, acham que só existe verdade na novidade, quando isso é uma tradição, é um ato milenar, enfim. Então, o primeiro trecho diz que a verdadeira contemplação não é um truque psicológico, mas uma graça teológica. Isso é maravilhoso, assim. É isso que eu acabei de falar. Graça presente, graça é uma cobertura que a gente não merece. Então, tudo que vem de teológico, né? Teo é Deus. Então, assim, é um presente de Deus, não é uma construção psicológica. Primeiro que o ato de você ter a oportunidade de contemplar, de parar para contemplar, já é sobrenatural no mundo que a gente vive. A pressão que a gente vive do fazer, do falar, enfim. E o contemplar é muito soberano, né? Por quê? Porque o contemplar é você gozar, é você usufruir, né? É diferente de você andar com Deus só pelo poder que Ele te dá. Isso. Nem todo mundo que tem poder de Deus usufrui da presença de Deus, dessa graça de Deus. Então, às vezes, o poder de Deus faz você... não é que Ele faz. Às vezes, o poder de Deus para você basta. E você percebe que a graça é muito maior do que o poder dele.
Porque o poder de Deus mostra aquilo que ele pode fazer, mas a graça, essa graça, esse lugar para onde o Espírito dele te leva, aí, meu, é mágico. Você falou aí dessa coisa das pessoas se acostumam e priorizam e focam e buscam o poder. Talvez esse poder seja inebriante, seja viciante. Sim. Né? Porque a gente fala muito de poder humano e o poder de Deus. Então a gente foca no poder de Deus, que é santo, que é bíblico, que é da igreja. Né? E aí a gente quer se apropriar daquele poder e só, enfim, só no poder de realizar, no poder de fazer. E a hora do contemplar? O poder dele, ele se manifestou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, até o sexto dia, e no sétimo ele descansou e contemplou. E cadê o teu sétimo dia? E aí essa é a minha segunda pergunta, Elise. Você tem tido o teu sétimo dia? É bem difícil, mas a gente tenta, né? Tem que tentar e tem que conseguir. A gente tem que conseguir todos os dias o nosso sétimo dia, porque se Deus teve o sétimo dia, e nisso ele quis ensinar. Deus nos faz como você estava falando, no mundo de hoje, o mundo que a gente vive, nas coisas que é bem difícil. Eu estava lendo esse trecho pequeno que você separou para hoje, e o tempinho que eu estava ali tentando, e é pequeno, mas assim, eu preciso, é bom, né, você ficar lendo ali para aquilo entrar na mente, então eu gosto de ficar prestando atenção para poder entender exatamente tudo que está escrito, e está Henrico, mãe. Então, assim, é difícil parar e você tem um tempo, mas a gente precisa se esforçar, porque não é mole. Você tem o sétimo dia, Larissa? Sim, eu tenho. Isso eu aprendi, a ter o sétimo dia, entendeu? Eu aprendi a contemplar quem Deus é, sempre. E eu aprendi isso tanto no dia bom como no dia mal. Entendeu? Eu sempre acho que no dia mal, Deus quer me ensinar algo que eu ainda não, ainda não percebi, ainda não aprendi. Então, sempre eu contemplo a graça dele, a presença dele. E eu vou te falar, o poder ele é viciante para muita gente, mas quando você consegue contemplar esse sétimo dia, você não quer sair também desse lugar. Exatamente. Você falou... agora eu perdi o time. Você falou uma palavra aí tão interessante. Não, eu queria voltar no que a Elisa falou. Assim, eu gosto de ler e reler para poder absorver aquilo. Só que isso aí, a gente não pode confundir isso com o sétimo dia. Esse sétimo dia que a gente está falando é a contemplação, é o parar tudo, é a meditação, é o zerar. Parar para ler a Bíblia não é o sétimo dia. Ali você ainda está trabalhando, você está buscando, você está estudando, você está pesquisando. Isso não é o sétimo dia. O sétimo dia, depois de você ter lido a Bíblia, você parar para poder ir absorvendo aquilo tudo e deixando ele falar, ou então deixando ele ali só do teu lado, o escritor que estava ali, né, falando, te revelando, ficar com ele ali só olhando, só absorvendo a presença. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente leva, às vezes, as práticas espirituais, as práticas da disciplina, como dentro do pacote da meditação. E não é isso. Meditação é zerar, meditação é fazer o que ninguém está fazendo hoje em dia. E aí eu trago vocês para esse segundo trecho. Vai ter tudo a ver. E vai ter tudo a ver com isso, né? Exatamente. Porque, como a própria Elisa falou, assim, o Henrico me chama mãe. Então, os ruídos externos, às vezes, não nos deixam. É isso que eu queria dizer. Difícil, porque ruídos externos. Até no texto está falando, né? Os ruídos, né? A pressa, tudo isso são inimigos que a gente tem lutado todos os dias. Por isso inimigo dessa prática, né? E aí a gente precisa encontrar dentro da nossa agenda um momento à parte. É nisso que muitas vezes a gente falha.
porque a gente encontra dentro da agenda o horário da live, o horário do trabalho, né? O horário do lavar a louça, do fazer a comida, mas o sétimo dia a gente não põe na agenda. A gente acha que vai ter um sétimo dia. Não, e isso é tão forte, porque quando ouvi você falando isso, e eu que falo tanto da religião, da religiosidade, do evangelho capitalista, quando você fala que a gente tem tempo para tudo, menos para contemplar, é forte. Tipo assim, eu estou falando, mas as minhas práticas, né? Ou seja, eu também, junto com todo mundo aí, junto com o evangelho capitalista, eu também... Nossa, foi forte agora. Porque se Deus fez tudo em 6 e no 7º ele não fez, então a gente também precisa aprender com ele isso. Ele é pai e o filho repete a prática do pai. Então, aí às vezes eu vou e ponho o relógio para despertar, falando de mim. Mas aí eu olho para o relógio, olho para o céu e falo para o meu pai misericordioso: Senhor, eu estou muito cansado, estou com sono, não vou levantar. Eu vou continuar dormindo. E aí eu abro mão do meu 7º dia. Mas na hora que o relógio desperta para ir para o trabalho, para começar a rotina do home office, eu levanto. Então, o que eu estou priorizando? É vergonhoso. É vergonhoso, porque eu já sei que o 7º dia me transforma meu dia. Porque eu sei como é o lugar, eu sei como é ficar com ele. Eu já sei o que a meditação trouxe para a minha vida. Então, por que não priorizar? Por que a gente dá mais atenção, muitas vezes, ao cansaço? O que vocês acham? Do que a prática daquilo que a gente sabe que vai fazer bem pra gente. Às vezes até ler a Bíblia, a gente sabe que é bom. A gente sabe que no final a gente vai ter gostado de ler aquilo, de descobrir uma coisa nova, de ter uma revelação nova do Espírito ali do nosso lado. Mas, às vezes, o cansaço vence, né? É essa hora que a gente vê o peso da carne e o peso do Espírito, não é? Ou não? Eu acho que não é só cansaço. Eu acho que a gente precisa aprender a ser filho, a obedecer, aprender a ser servo. Temos um Deus, temos um rei, temos um advogado, e a gente está, submisso a tudo isso, porque se as nossas práticas são essas, é porque o nosso Deus somos nós. Entendeu? Você não levanta para contemplar porque está cansado, mas levanta de manhã mesmo cansado. Por quê? Porque você é o teu Deus. Não, se eu não for fazer, ninguém faz. Se eu não sei o quê, eu não sei o quê. Se eu não tomar conta, ninguém toma. Se eu não fizer, vai ficar sem fazer. Então, eu acho que continua sendo vergonhoso esse papo de hoje, hein? É muito interessante o que você falou. Então, quando a gente toma uma atitude, toma uma decisão pessoal, ali a gente está dizendo assim: o meu Deus agora sou eu mesmo. Eu nunca tinha pensado. A gente pode dar outro exemplo. A gente pode dar outro exemplo. Eu não estou falando que nós três faríamos isso. Uhum. Mas muita gente que não acordou de madrugada porque estava cansado, achando até que Deus, né, ia relevar, acordou de manhã para ir trabalhar, mas se às 3 horas da manhã ele recebeu uma ligação e ouvir assim, ó: fulano, vem aqui que eu tenho uma quantia para você. Deus me moveu para entregar essa quantia para você. Deus! Eu vou falar, me manda o endereço, dependendo da quantia. Tá entendendo? Eu acho que é questão de prioridade. Não é questão de importância. Deus não está deixando de ser menos importante na nossa vida porque a gente não acordou de madrugada. Mas é questão de prioridade. Princípio. Eu acho que nós temos que colocar Deus no início. Eu acho, aí tem o valor do mundo e valor divino, né? Valor eterno.
nesse exemplo que você deu, que é extremo, mas pode ser real, pode ser factível tranquilamente, uma pessoa, alguém não levantar às 3 da manhã só para desfrutar da presença, mas levantar para desfrutar do valor, a gente já entendeu onde está o tesouro dessa pessoa. É óbvio. Porque o nosso mundo é movido a resultado. Exatamente. Ao que é tátil. E então a gente acredita que o que move o mundo é o dinheiro. Né? Ter o dinheiro eu vou conseguir mover coisas, mas ter a presença não tanto. É óbvio, a gente está sendo extremo aqui, sim, mas, sim. Mas é para acordar, é um balde de água fria para acordar. Né? O pior disso tudo é que a gente até pensa assim, pô, com tanto na mão, eu ia fazer muita obra de Deus, hein? Mas às 3 horas a gente não acordou, não ficou de pé pelo cansaço, né? Exatamente. Esse trechinho aí que a gente separou, a Elise até já comentou, né? O nosso adversário, as coisas que se levantam não são os nossos inimigos, mas ele se vale disso tudo. E também a nossa... Eu penso muito... Uma vez eu li um livro falando que nem tudo que um trecho falava que nem tudo também é o próprio Satanás agindo, porque a nossa carne aprende muita coisa. Então, ao longo da vida, a influência de Satanás através de coisas, de ruídos, da pressa, da multidão, do vamos lá, do 1, 2, 1, 2, isso tudo ele pode ter influenciado no início, mas depois a nossa carne aprende isso. Para aprender coisa ruim, a nossa carne é fácil, é muito esperta. Então, ao longo da vida, a gente vai achando que a vida é isso. A nossa carne já aprendeu, não precisa nem de Satanás para influenciar, para mal influenciar a nossa carne. E aí a gente acha que a vida é isso, esse desespero. E quando a gente recebe a Jesus, a gente acha que continua assim, que é assim mesmo e vamos embora. E a gente não se dá a oportunidade de parar para contemplar, para desfrutar. Porque a gente também tem um aprendizado, infelizmente, religioso, que para andar com Deus a gente precisa... se a gente não fizer... tem alguma coisa errada com a gente, né? Quando que de um altar de uma instituição religiosa você ouviu, quantas vezes, né, em porcentagem, você ouviu que você precisa parar tudo no seu dia para só sentir a presença de Deus? Ui. Você já ouviu que tem que orar enquanto está lavando a louça, orar? Aproveita ali para orar. Sim, falar em língua. Falando em línguas o dia inteiro, andando na casa, mas se calar só para sentir a presença, você não ouve. Eu não lembro de ter ouvido. Se eu já ouvi, eu peço perdão aqui ao universo, porque eu não lembro de ter ouvido isso. A gente não aprende isso em massa, no ensino da massa, a gente não aprende. A gente aprende no particular, na convivência, na intimidade com Deus. Ele vai falando isso, vai mostrando isso para a gente aos poucos. Eu separei um outro trecho aqui que diz assim, se esperamos ultrapassar a superficialidade da nossa cultura, incluindo a cultura religiosa, é disso que a gente está falando agora, acabei de falar, devemos estar dispostos a descer aos silêncios recriadores, ao mundo interior da contemplação. Quando fala mundo interior, já penso na caverna do dragão. Mas se a gente quer vencer a superficialidade, vencer a religiosidade, a gente precisa primeiro olhar para dentro da gente para saber até se a gente tem sede de alguma coisa e fome de alguma coisa a mais, ou se a gente está acostumado com tudo isso que a gente está vivendo. Porque a gente pode estar muito acostumado e achando que está bom a vida que a gente tá boa a vida que a gente está levando, e a rotina religiosa que a gente tem tido, aquilo ali está nos atendendo e aquilo ali está nos apontando o céu. Mas se a gente não olhar para dentro de nós, a gente não vai enxergar o que ainda está faltando. Parar para se olhar na frente de um espelho espiritual e se enxergar é para poucos, porque tem muita gente que ainda não quer ver o que precisa ser visto, o que precisa ser transformado, o que precisa ser reconstruído. E isso é contemplar, parar para se ver no espelho, é contemplar. Quantos de nós está insatisfeito com a
com a aparência, às vezes com o rosto ou com o cabelo, e passa ali no espelho para escovar o dente rapidinho, para não se olhar muito. Porque não quer se ver, não tô afim de ver essa espinha, não tô afim de ver essa ruga nova, não tô afim de ver esse cabelo branco. Parar para contemplar te leva a uma possível transformação que pode dar trabalho, que pode ser uma caminhada nova que você não está muito disposto a fazer. É só para... Aqui fala, devemos estar dispostos para contemplar e para meditar. A gente precisa de disposição. Ainda como a Larissa tinha falado aí no início, aí eu sento no chão, dobro a perna, né? Parece que a gente não está fazendo nada, mas se a gente não separar um tempo para aquilo, não estiver disposto para aquilo, a gente não vai fazer. Só eu falo? Eu estou pensando aqui. Eu acho que nós nos transformamos num ser híbrido. A gente pega um pouco do céu, um pouco da terra, mistura tudo. Com o nosso achismo, dá uma pitada de achismo. E isso tudo gera resultado, só não gera fruto. E a palavra do Senhor diz que nós somos conhecidos por frutos. Então, nem tudo que dá resultado, Deus aprova. Então, eu acho que, como cidadão do céu, a Bíblia diz que nós somos embaixadores, né? Eu acho que chegou a hora da gente realmente ser o que deveríamos ser. Ou ser o que somos, né? Os frutos, eles não estão ligados à quantidade. O fruto, ele está ligado àquilo que a gente... o quanto a gente é parecido com Jesus, o que as nossas atitudes, o que a gente faz de diferente. E aí, as nossas atitudes, elas vão sendo transformadas, que nós vamos nos avaliando, né? Então, esse tempo para parar, para você se olhar, para você ver como você está agindo, isso vai transformando a tua vida, e aí a gente vai realmente gerar frutos, né, dignos de salvação. Eu não sei se eu falei aqui, eu só queria lembrar Atos 1:8, que diz: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, você não recebe poder de Deus para dar testemunho. Você recebe poder de Deus para ser testemunho. Então, até o poder tá ligado a você ser um testemunho, ou seja, apontar para Cristo, entendeu? E não para você mesmo. Então, assim, eu acho que algumas palavras a gente nem tem que receber mais. Quando a Elísia ora, a coisa acontece. Quando a Larissa ora, quando o fulano, não sei o quê, quando, sabe, é tempo da gente dar a Deus o que é devido, entendeu? E reconhecê-lo como Deus. Se a gente reconhecer Deus como Deus, nós vamos acordar a qualquer momento que Ele nos chama. Nós vamos nos levantar, nós vamos nos dispor. É isso. Amém. Vocês acham, a gente está nos nossos últimos 10 minutos, que a Elisa não teve ainda a experiência, mas qual é a sua expectativa, Elisa, de você acha assim, no momento que você conseguir parar para a prática da meditação, você acha que vai acontecer o quê? O que você acha? Bom, assim, eu espero que... Eu sei que tem muita coisa em mim que precisa ser mudada e transformada, e eu quero, com isso, me conhecer e vencer, né, as minhas fraquezas, e para eu poder fazer a vontade de Deus. Eu quero ter essa experiência, sim. A gente conversando aqui, essa conversa de hoje me fez entender que eu não tenho praticado o meu 7º dia. E eu sei que vai ser importante, vai ser transformador para a minha vida. É só quando a gente faz o passo a passo, quando a gente pisa na pegada do Pai, né?
quando a gente vai andando o caminho que ele trilhou, igual a ele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu penso em um pai andando na frente, abrindo um caminho, o pai, enfim, uma pessoa, né? Abrindo um caminho e a gente pisando exatamente no ângulo da pegada dele, porque se a gente desviar para a direita e para a esquerda, vai dar alguma coisa ruim. E se ele já foi na frente e deu certo, por que eu vou pisar diferente? Eu vou em cima da pegada dele, se ele falou A, eu vou falar A, se ele estendeu a mão esquerda num ângulo de 30 graus, eu vou estender a mão esquerda no ângulo de 30 graus, eu não vou estender a direita, nem no ângulo de 45. Eu vou querer imitar, eu vou querer fazer tudo o que ele fez. Então, se ele teve o tempo de contemplação, eu preciso achar esse tempo para mim também. Porque eu sei que vai ser transformador para mim. Se ele permitiu que isso chegasse até nós, que essa informação chegasse até nós, ainda que ela não seja literal, ainda que ela seja transformada, né? Um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos igual... Não interessa, mas a prática está ali, um tempo separado para a contemplação, para o descanso. Então, eu preciso imitar, de alguma maneira. Se eu não consigo um dia, eu vou separar um tempo num dia. Se eu não consigo uma hora, eu vou separar o tempo dentro de uma hora. Mas eu vou imitar o meu pai, para eu parecer um filho, para que todo mundo me olhe e me veja como um filho, né? Você acha, apóstola Larissa Mendonça Ambrosio, que a prática da meditação, o que ela pode trazer para você de benefício no teu dia a dia? Cara, tudo. Você começou tem pouco tempo, já experimentou, mas você acha que se continuar com isso, assim, você acha que você chega aonde? O que você se transforma em quê? Não sei. O que você acha? Eu acho que, vou voltar a dizer, tudo isso está sendo muito alinhador para mim, essa conversa nossa de hoje. Porque eu continuo falando que é vergonhoso. Porque só em pensar em tudo que o Senhor tem me dado, vou falar por mim, tudo que Ele tem me dado, para onde Ele tem me levado, sabe? Quando você descobre esse secreto, parece que o mundo se abre para você, entendeu? Você olha as pessoas de uma outra maneira. Você se olha de uma outra maneira. Os teus sentimentos não ficam mais oscilando, entendeu? Eu acho que você encontrar esse lugar secreto é como Pedro falou para Cristo: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo fala para ele: tô vendo que não foi carne nem sangue que te revelou. E logo depois ele fala: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quando eu acho esse lugar secreto, eu acho também a minha identidade, sabe? Quando eu reconheço Cristo como tudo na minha vida, eu encontro a minha identidade. Eu acho que a nossa falha é porque a gente quer encontrar primeiro a nossa identidade, quer se autoafirmar, para depois correr atrás de quem Cristo é, do que Ele fez. Mas quando você encontra Cristo, quando Deus revela quem é o Filho, e isso aqui agora, você encontra a sua identidade. Então, o benefício de estar nesse lugar secreto é encontrar quem eu sou, porque Deus não nos ama por aquilo que nós vamos nos tornar. Deus nos ama por aquilo que nós somos. A única coisa que Deus odeia é o pecado, mas Deus, Ele nos ama aqui, agora. Negra, gordinha, branca, cabelo curto, cabelo grande, cabelo crespo, cabelo liso. Ele nos ama do jeito que Ele criou. Quem nós somos. É isso. É isso. Encontrar esse lugar, o lugar da calmaria, o lugar da meditação, é isso que faz. Você descreveu perfeitamente. E você relaxa.
todas teus anseios assim de atender, né? Porque a gente está para servir, então isso também é um turbilhão na nossa cabeça. A gente está aqui para servir. Então, falando do núcleo familiar, eu estou aqui para servir como pai, como esposo, como sacerdote. E quando eu vou para esse lugar, eu consigo relaxar. Deus fala para mim, é isso aí, vamos embora. É isso aí, não precisa se estressar. Não precisa procurar um super-herói aí no meio de todos os seus papéis, não. É isso aí, ó. É isso aí que eu tô olhando. Continua assim. E aí você consegue relaxar com quem você é. Com a tua integridade, naquilo que Deus tem trabalhado nessa integridade, através dessa integridade. Sabe o lugar... a gente falou muito do sétimo dia, mas Jesus Cristo, ele, a partir do momento que ele foi batizado, dali já começou a pressão, porque aí ele foi para o deserto, depois lá a pressão espiritual foi punk, e depois a pressão humana, né? Todo mundo falando dele, todo mundo, enfim, perseguindo, e os discípulos mesmo, os mais chegados, exigindo um posicionamento político, e ele querendo explicar bem, não é bem assim, não, vocês não estão entendendo direito, mas ele, quando ele falava assim, só um pouquinho que eu vou ali, ó, eu vou ali me separar. Ele ia para o jardim dele, ele ia para a meditação dele. E lá ele se refazia. E quando ele voltava com aquele mesmo semblante, tranquilo, vamos continuar o que eu tenho para fazer. Porque ele encontrava com o pai dele de novo, e ele ouvia do pai dele tudo aquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Ele ouvia do pai dele que ele estava com ele, que ele não precisava se preocupar. E aí ele se alegrava, ele relaxava. Eu imagino que ele sorria e ele descia tranquilo. Temos menos de 1 minuto. Muito obrigado por essa tarde, foi maravilhosa. Foi muito além daquilo que eu pensei, sonhei e imaginei, como tudo que Deus faz. Larissa, muito obrigado por suas últimas colocações. Só o dedinho? Não. É isso. Beijo. Um beijo. Até a próxima. Elisa, suas últimas colocações? Não, amei como sempre. Parece uma espada, uma faca corta tudo. Hoje foi, e traz né? Olha, eu vou até falar para você foi. pensar 2 vezes em colocar a live de hoje, a reunião de hoje, para todo mundo. Eu acho que foi muito, para mim, foi muito impactante. Eu também estou pensando um pouquinho. Isso aqui virou material, eu acho. A gente tem que pensar para quem direcionar isso. Tá bom? Um beijo, Verdade. gente. Até a próxima.